Olá! Iniciaremos agora a apresentação de prática interdisciplinar Educação de Jovens e Adultos, cujo tema é Da Gênese às Reflexões de seu patrono, com os acadêmicos Abiane Gomes de Sá, Maíne Oliveira de Brito, Samara Thaisa Valença de Lima e Viviane Bezerra Santana. Como fundamento previsto na Constituição Federal, o direito de acesso à educação pública, eficiente e, sobretudo, para todos, leva-nos a compreender um dos princípios fundamentais da educação de jovens e adultos, conhecida como EJA. Mas para chegarmos ao formato que conhecemos atualmente, é necessário fazer um sucinto enfoque em sua gênese, compreender os caminhos e desafios que a construção de tal prática percorreu em sua jornada, e seus principais colaboradores, aos quais trouxeram uma nova maneira de enxergar jovens e adultos do nosso imenso país, que, pelos mais diversos motivos, não conseguiram ter acesso aos processos de ensino-aprendizagem na idade certa. Falaremos sobre o histórico da educação de jovens e adultos no Brasil. Mas não há como percorrer a jornada da EJA sem abordar os pesquisadores, governos e sociedade em geral, bem como o legado deixado pelo patrono da educação, Paulo Freire. De modo geral, abordaremos também os impactos sociais que a inserção da educação de jovens e adultos como uma política pública tem sido sobremaneira positiva na construção dos saberes dos seus discentes, bem como uma chance de melhoria para a sociedade atual. Ao abordarmos o contexto e a concepção da palavra educação, logo nós percebemos que a sua gênese entrelaça-se com os objetivos da educação de jovens e adultos, a EJA. A palavra tal qual, como a conhecemos em português, ela tem a sua origem do latim, educare, que por sua vez deriva de ex, que significa fora, exterior, e do sere, que traz em sua significância guiar, conduzir, instruir. Assim, em sua linguagem original, a palavra educação traz o sentido literal de guiar para fora, sendo facilmente entendido como algo capaz de levar os indivíduos que se deixam conduzir por ela para fora do seu mundo interior ou para fora de si mesmos. Assim, nós percebemos que está assegurado por meio da Constituição Federal de 1988 o direito de todos à educação. Toda a população brasileira deverá ter acesso aos procedimentos educativos, inclusive aqueles que não puderam estar dentro de tais processos educativos na idade certa. A educação de jovens e adultos, EJA, é uma modalidade de ensino que oportuniza pessoas que não tiveram acesso ao estudo na idade certa, dando a jovens, adultos e até mesmo privados de liberdade a chance de prosseguir os seus estudos na escola, garantindo a eles assim o direito à educação, com o objetivo de tentar corrigir algumas questões sociais, como exclusão, exploração, dentre outras. O nosso trabalho ele está fundamentado em grandes autores e pesquisadores da área de educação de jovens e adultos. Porém, nós não poderíamos nos esquecer do nosso patrono da educação, Paulo Freire, e também na Constituição Federal, como, por exemplo, o artigo 37, que diz que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. E o inciso do mesmo parágrafo nos diz que os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, considerando as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. O trabalho em questão foi desenvolvido através de pesquisas via internet, livros, revistas, artigos e observação, fundamentada nas diretrizes curriculares nacionais para o EJA e em autores como Paulo Freire,
Lourenço Filho, Monteagudo José, Fávero, dentre outros. Tendo em vista a tamanha importância sociocultural da educação de jovens e adultos no país, o objetivo desse aprendizado é, além de alfabetizar, demonstrar que, independentemente da idade ou faixa etária, todo e qualquer indivíduo que quiser pode desfrutar de uma vida de possibilidades, de liberdade e de oportunidades. A EJA tem potencial de transmitir mudanças à vida de pessoas que cresceram achando que seu futuro dependia exclusivamente do trabalho. Fazer-se professor de adulto implica disposição para aproximações que permanentemente transmitam entre saberes constituídos e legitimados no campo da ciência, dos cultivos e das artes, e sobre vivências que podem ser legitimadas no reencontro com o espaço escolar, no equilíbrio dos dois, a escola possível para o adulto. Mole, 2004, página 17. Ao observarmos a foto ao lado, é nítida a alegria dessa senhora. Não só da senhora, mas também da professora, né? A leitura nos dá asas, nos dá liberdade. Saber ler é incrível. E, numa idade dessa, você se sentir livre para ler, para assinar o seu próprio nome, se sentir independente, mesmo nessa idade, é incrível. Então, podemos ver que a professora fez bem o seu papel e se sente realizada por ver a sua aluna idosa sabendo ler, e vemos também a alegria e a felicidade e o orgulho da senhora em conseguir alcançar seu objetivo. Então, que a leitura nos leve, nos guie para um mundo de possibilidades. A abordagem da educação de jovens e adultos é importantíssima para a compreensão da necessidade da mesma dentre os programas e procedimentos voltados para a educação popular. Os questionamentos acerca da tal modalidade de ensino iniciaram a partir de 1920, porém a implantação de programas de atendimento ao EJA surgiu somente em 1942, devido à alarmante taxa de analfabetismo presente em nosso país. Objetivou-se a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário, com o intuito, assim, de combater o analfabetismo em todas as esferas da educação. Concluindo o nosso trabalho, o presente trabalho tem por finalidade transmitir uma reflexão sobre o ensino do EJA. A sua prática educativa, considerando a metodologia do educador Paulo Freire, tendo em vista a imensa responsabilidade do docente em ofertar aos jovens, adultos e idosos, ou qualquer um que impossibilitado de alcançar o conhecimento devido, através da escola, no período da infância, uma educação de qualidade, baseando-se na sua realidade atual, inspirando-se no contexto sociocultural, desempenhando não só um papel alfabetizador, como também idealizador de sonhos. A proposta para a organização metodológica das práticas pedagógicas de EJA deve levar em consideração 3 eixos articuladores propostos para as diretrizes curriculares: cultura, trabalho e tempo, os quais deverão estar intrinsecamente ligados. A cultura, o eixo principal, norteará a ação pedagógica, haja visto dela emana todas as manifestações humanas, entre elas o trabalho e o tempo. DCES 2005, página 45. Ele vai falar um pouco sobre a história de Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, né? Pernambucano, um jovem pernambucano, nasceu na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, e infelizmente perdeu seu pai aos 13 anos de idade, o Joaquim Temístocles Freire.
e ficou apenas ele e sua mãe. Sua mãe, né, se viu perdida após o falecimento de seu marido, e aí então pediu ajuda ao diretor do colégio Oswaldo Cruz, que o tornou auxiliar de disciplina, e mais fora a matrícula gratuita do seu estudo. Mais tarde, então, Paulo Freire se tornou professor de língua portuguesa nessa mesma escola. Na universidade, estudou direito, casou, teve 5 filhos e lecionou filosofia, até que conquistou o cargo de diretor do setor da educação, cultura e serviço social da indústria. E foi aí que começou sua carreira, ou a decadência dela, né? Paulo Freire, ele tem algumas ideias um pouco revolucionárias para aquela época. E por isso foi perseguido pelo regime militar, em decorrência justamente a esse método de ensino de alfabetização. Eles consideravam um método ameaçador e por isso ele foi preso depois do golpe militar de 64. E aí tudo começou quando o atual, na época, presidente João Goulart, né, convidou para governar o Programa Nacional de Alfabetização. Depois disso, foi preso durante algum tempo, foi até exilado do Brasil. Primeiro foi para o Chile, depois para a Suíça e passou 16 anos fora do país. Após isso, voltou, né? Durante esse período, ele fez muitos trabalhos, inclusive fez até alguns projetos de alfabetização de adultos no Chile. Também lecionou na faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, no ano de 1969. E após esse tempo que ele precisou ficar longe do Brasil, ele retornou e começou a morar, né, passou a morar na cidade de São Paulo. Então, ainda assim, ele não parava de estudar, de fazer seus trabalhos, ganhou vários prêmios, né? Sua carreira durou muito, sua vida também durou, poderia durar mais. Mas, infelizmente, o dia da sua morte foi no dia 2 de maio de 1997, na cidade de São Paulo, foi a cidade que ele passou a morar após o retorno do exílio, né? E é isso, eu vou fazer algumas citações dele, retirados das suas obras, tá certo? E a primeira delas é: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E por último, a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria de conhecimento posta em prática. Então, Paulo Freire foi esse grande homem para nós, né? Esse grande profissional, esse grande pedagogo, o patrono, literalmente, da educação. Ele literalmente foi preso, passou meses preso. Depois ele foi expulso do seu próprio país, né? Por seu próprio povo, por ter ideias revolucionárias, e foi aceito em outros países com essas ideias. Que pena que naquela época o Brasil era tão pequeno, né, para Paulo Freire, e foi por isso que ele expandiu a sua obra para outros países. Mas hoje nós temos a lembrança, não só a lembrança, como é a nossa inspiração de estudo, de vida, né? Então, é isso.